Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Café com Felipe. E hoje temos aqui a nossa convidada, Fer. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast. E esse é o podcast Café com Felipe, onde aqui nós falamos de histórias, inspiração e muito empreendedorismo. Porque boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Apresentar então a nossa convidada de hoje, Fernanda Pruinelli, ela que é arquiteta, mãe, esposa, praticante de CrossFit e fundadora da FAV. Seja muito bem-vinda então, Fer. Fala um pouquinho mais sobre a Fernanda Pruinelli. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Estar aqui nesse super projeto, inaugurando o Café com Felipe. E aqui tá um cheirinho assim maravilhoso. Café, vou aproveitar que tô salivando aqui. Então, a Fernanda, falando um pouco mais, por formação, é arquiteta e urbanista e especializada em arquitetura de varejo, especializada em arquitetura de lojas, completados esse ano 10 anos de empresa, né? São 15 anos de trajetória no varejo, 10 anos com a minha própria empresa. Que também faz parte, né, da trajetória do Felipe, através da arquitetura do mercado. 6 anos, 6 projetos, 6 assinaturas FAV. Isso aí. Recentemente mãe, né? Eu tenho um menino de 1 ano e 4 meses. A praticante de CrossFit ficou um pouco para trás nessa história toda, mas a gente segue tentando viabilizar os horários, né? A dinâmica toda da Mas a mulher sempre tem uma habilidade que o homem não tem, que dá um jeito. Sim, né? A gente sempre dá um jeito. Fosse homem, com certeza tinha ficado sedentário. É isso. E a gente quer muito, né? A gente quer muito fazer, a gente quer muito ir pra aula, então a gente dá um jeito no meio de tudo isso. E é um ano muito especial, né? Justamente por essa comemoração dos 10 anos, que vai culminando também com várias comemorações e novas ideias dos clientes, né? Dos nossos parceiros, como é o teu caso, assim. Sim. Então é muito válido estar aqui mesmo. Que legal. E quando tu se formou em arquitetura, tu já fundou a FAV ou teve um tempo aí de maturação, assim, como é que foi? Eu me formei em arquitetura... Isso aí. Brinde com café. Melhor brinde, né? 10 anos. Então, eu me formei e antes de me formar, durante a finalização da faculdade de arquitetura, eu já vinha me questionando, embora apaixonada por arquitetura, me questionando as possibilidades de atuação, né? Já tinha feito alguns estágios em arquitetura residencial, escritórios de engenharia e não fazia muito sentido para mim. Eu lembro que eu dizia assim, como eu vou dizer que papel de parede a pessoa precisa ter no quarto que ela vai dormir? Para mim era uma visão puramente estética e de tendência que eu me questionava, né? Esse lado da arquitetura. E eu vim de uma família que muito se falava em negócios, em economia, nesse sentido. E eu me questionava como, através da arquitetura, eu poderia fazer algo diferente, né? Como se eu tivesse possibilidade de tirar um fruto, assim, do meu trabalho para algo, né? Entendi. Em empresas que trabalhavam com varejo, porque mesmo a difusão dos escritórios de arquitetura que trabalhavam com varejo naquela época não era tão grande. Então, por exemplo, como lojas Renner, queria muito trabalhar dentro do administrativo da Renner, da arquitetura da Renner, né? Fiz entrevistas, tinha essa oportunidade, mas aí eu teria que sair de Garibaldi de novo. Entendi. Meu Deus, então tu sai do país para estudar um tema, tô aqui imaginando, sai do país para estudar um tema, e aí tu volta e tu quer o tema e tu quer ficar na cidade, e a primeira coisa que te falam é que não tem lugar para esse assunto aqui. Não abre empresa. E na primeira, agora te ouvindo, me lembrei que na primeira aula da pós-graduação lá, uma língua que eu nem compreendia direito, com pessoas que eu nunca tinha visto, pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A primeira descrição, a primeira fala do meu professor, eu pensei, é isso. É isso. Se encontrou. É isso. E aí eu me encantei, assim, eu ia pras aulas com aquela coisa, assim, que me fala mais o que é esse retail, né? Então foi assim, no primeiro dia eu já tive a certeza da escolha de que aí eu conseguiria fazer a minha arquitetura
com o propósito que se encaixaria. Sim, gerando um resultado e não definindo Isso. o papel de parede por gosto. Isso aí. E uma das professoras, ela me chamou, inclusive, para comentar que dentro da gama de alunos, que eram alunos do mundo inteiro, né? Eram 8 estrangeiros que conseguiriam ter essa vaga. Então, era Turquia, República Dominicana. Nossa. E eu era uma das brasileiras e a professora, que era a coordenadora, me chamou para dizer: Fernanda, tu está no principal país emergente. Isso era 2012. Então, o Brasil era o principal país emergente. Entendi. Então, as maiores marcas estão procurando ir para o Brasil. Ela era arquiteta da Zara. Lá, tu vai ter muito trabalho com retail, porque lá é o foco das marcas. Entendi. Olha ali que informação importante. E aí eu voltei assim, com o gás, né? E aí cheguei aqui... Toma. E tudo desencadeou com crises e outras questões naquele período, sim, né? 2011, bem 2012. na quebra da onda. Foi bem ali no... né? Que eu voltei, mas tinha toda essa perspectiva que não consolidou como era a perspectiva, né? Mas eu voltei com essa visão. Entendi, aí teve todo esse... Bom, acho que aí assim, o tema que eu escolhi foi realmente a questão da importância da mudança, né? Mudar é importante. E tu vê que no início da tua trajetória tu teve que... Como é que tu fez, assim, pra gerir? É um sonho que daí chega aqui, tem isso, e mesmo assim tu voltou pra arquitetura comum, tu continuou, assim, perseverou, e como é que foi, assim? Tu continuou e devagarinho até que hoje é o que é? Como é que foi, assim, esse time inicial? Eu acho que eu acreditava muito, Felipe. Eu via como poderia funcionar muito bem. E tive experiências lá, de fato, com marcas, vendo funcionar com orçamentos reais, projetos reais. Então, eu sabia o que poderia ser feito através desse trabalho. Entendi. Só que eu também entendia que as pessoas não conheciam muito bem. Porque é como o médico, que quando a gente tem uma dor, a gente vai para o plantão médico, né? E aí somos atendidas por um generalista, um médico plantonista. Meu problema é cardíaco, né? É no coração. Então, eu vou para um especialista. Tá. Se tu tem uma loja, um varejo, o ambiente, ele tem que ser pensado por um especialista para funcionar melhor, né? Não ser só bonito. Não ser só bonito, não ser só tendencioso, né? Todas essas questões. E é muito diferente a arquitetura comercial, né? Então, eu pensei, eu vou oferecer na fala para que as pessoas consigam entender o que é possível fazer com o retail, com um projeto de design de varejo, com vitrinismo, com visual merchandising, com exposição, com técnicas. E aí eu montei um programa de cursos e treinamentos e ofereci para as entidades. Entendi. Começando aqui, pela APM, pensando que ali poderia ter uma abertura para começar a conversar com varejistas, com lojistas, né? Começar esse networking que eu não tinha. Educar. Isso aí, de forma gratuita, né? Para conseguir entrar nesse mercado, entender também como eu poderia ir surfando essa onda e também trabalhar o meu nome. Porque, particularmente, eu não sou de uma família muito conhecida aqui e fiquei esse período fora. Sim, então eu pensava já isso, te né? Deixa mais desconhecida ainda. Isso, e aí pensava isso. Como eu poderia também difundir o meu nome como arquiteta nesse sentido, né? Aqui, localmente, inicialmente. E aí tirei partido dessa questão dos cursos, que começou lá em 2012 e perduram até hoje, assim, Hoje tu também ainda... Sigo, e é, assim, uma das questões que na minha agenda tem uma grande necessidade de estar presente, assim. Eu preciso saber que eu tenho um curso próximo, que eu tenho uma data de curso, que eu preciso renovar meu material, sabe? Sim. Particularmente é algo que, dentro de todas as demandas da FAV, os cursos e treinamentos pra mim mantém por princípio. Isso, que legal. Por gostar mesmo, assim, né? Gostar. Dá pra ver, assim, que tu, né, fala do como se foi uma fase, sim, necessária, mas às vezes a gente fala com algumas pessoas, né, que passaram por uma fase inicial e quando a pessoa fala, assim, né, o olhar baixa, né, traz, não quero mais voltar. Tu fala com bastante alegria e empolgação, assim, né, dessa fase, né? Sim, às vezes eu penso, como é que eu tirei essa ideia, né, de oferecer um curso? Sim. Sabe que dentro do varejo a gente hoje usa uma matriz aqui que é a ACR, né, que é atrair, converter e reter, né, e é muito claro, né, que no início tu precisou atrair. Quem é a Fernanda, né? Pô, que legal.
E quando tu chegou aqui, então teve esse soco na cara. E como é que... São duas perguntas. Como é que é quando tu chega num cliente e o cara tem tipo 15? Ele tem mais tempo de loja do que tu tem de arquitetura. Como é que é isso? E qual a filosofia da FAV, né? Então essas duas perguntas tenho para ti aí. Então, a maioria, Felipe, dos clientes tem mais tempo de loja do que eu tenho de trabalho. E os que são mais recentes são sucessões. Ou seja... Então, o negócio tem mais tempo. Tá amarrado. A gente tem poucos casos de novos negócios. Né? De negócio nascendo do zero. Vinha muito forte isso, mas... Sim. Agora, a maior gama de clientes são negócios com bastante tempo de trajetória. Tá? E é algo que a gente tem dois pontos assim que eu vejo muito, né? Aquele interesse de entender os caminhos que se podem ser feitos através de uma inovação, né? Ouvir uma ideia nova. E o outro é o caminho da resistência. Que são duas coisas que eu vejo que elas andam com o mesmo peso. Eu quero entender o que eu posso fazer para inovar o meu ambiente, mas eu sei o que eu estou fazendo de uma forma que está dando certo e resultado. Porque os negócios que são, os negócios que procuram a FAV são negócios que vão muito bem. Não é a necessidade de mudar um ambiente por uma alavanca de melhoria, porque não está bem. São negócios que vão muito bem. Isso foi me chamando a atenção no decorrer do tempo, né? Eles não contam com o serviço da FAV para salvar, para dar uma... Sim, né? tipo... Eles contam... porque vai muito bem e precisa se posicionar como realmente tem esse diferencial. Aumentar a solidez. Isso aí. Então tem essa questão da resistência que é muito forte, principalmente pela trajetória do cliente. Por eu ser, né, não sou nova em idade, mas eu tenho essa característica Sim. de parecer mais nova do que sou, e sou uma mulher lá, né? Geralmente os clientes são homens. Sim. Né? E com esse gás, essas ideias diferentes, assim, para colocar em prática. Criativa, inovadora, né? Para colocar em prática em um negócio que tem ali toda uma questão já funcionando, né? A gente não pega negócios que não... Fernanda, não sei nem por onde eu começo. Não, eu sei fazer. Tá, e aí já... Ao mesmo tempo que isso, como arquiteta, te deixa assim, bom... O cara sabe o que está fazendo, mas justamente por ele saber o que está fazendo, ele pode ter uma barreira maior, né? Isso aí. E aí, com o tempo também eu fui vendo que é justamente nessa resistência, que é essa barreira, né? Tanto do empresário quanto da equipe do empresário, no que existe a resistência é que está a resposta do pulo do gato, assim, né? O que te pararia, o que te faz perder o sono em pensar numa mudança aqui no teu negócio? Tá. É aí que tá a resposta. É na resistência que tá a melhor resposta. Forte. Sim, daí quando eu estou te justificando que eu não vou fazer porque vai mudar as prateleiras do lugar, é justamente ali que tem alguma coisa que eu não consigo... Isso, assim, tem que entender bastante gente também, né? Isso. Respondendo sobre a filosofia... Acho que a filosofia da FAV é justamente estar a ouvidos da vivência do empresário. Então, nós temos, sim, toda uma questão de suporte técnico e criativo, de uma forma muito inovadora, muito estudiosa, mas a inteligência do chão de loja, do dia a dia, da rotina, é um complemento do nosso trabalho. Então, eu preciso muito do empresário para fazer a minha entrega. Não é aquela questão às cegas de trazer o que eu entendo que aqui funciona. É assim, pô. Isso, é assim porque lá se faz assim, porque eu vi que é a melhor forma. Não, como é que tu faz? Como é que tu tem feito? Tem funcionado? O que poderia... Entendi. Então é muito essa questão de estar com o cliente, né? Já ouvi muito, Fernando, deveria ser sócia, e deveria mesmo, né? Mas esse tino aí eu não tenho, né? Fernanda, tu deveria ser sócia, Fernanda, tu nem parece arquiteta. Por essa questão de estar realmente ouvindo o cliente em áreas que às vezes nem parece que respingam em arquitetura, né? Como Entendi. pessoas, como serviço. E, na verdade, a arquitetura do comercial, a arquitetura do retail, ele tá a serviço do serviço prestado, né? Entendi.
Não ao contrário. Sim. Porque aí, às vezes, na contratação do serviço, a gente esquece, né, que, cara, o cliente sou eu, né? E a pessoa, né, que ela tem que trabalhar para mim, assim. E eu acho que quando a gente pensa que a gente precisa tem que fazer, né? Eu acho que ali se perde boa parte do know-how e expertise, assim. Isso. Ah, que legal. Então a FAV usa essa ferramenta de escutar e ir pro chão de loja para escutar muito de lá, ver o que a arquitetura tem, né? O que a filosofia de vocês tem para contribuir para as vendas. Entendi. E no meio de tantas bolhas que tu foi estourando, né? Tu consegue contar para nós uma história assim que, essa aqui me marcou, assim. Acho que são muitos marcos, né? E agora, nos 10 anos... 10 anos é pouco, né? Eu acho pouco 10 anos. Sim. Mas 10 anos a gente elencou os 10 highlights, assim, da FAV. E aí a gente olha pra trás, né? Coisas que a gente geralmente não faz, e não deve, né? A gente tem que olhar pra frente, mas nos 10 anos eu olhei pra trás, assim, e pensei muito nessas questões, né? De como realmente foi essa escada, como está sendo essa escada. Entendendo os pontos principais. Cada loja, cada projeto é uma história de pessoas, de sucessão, de famílias, de um negócio que muitas vezes nasceu do zero e estourou, do negócio que era um sonho. Então tem muitos marcos porque envolvem histórias, né? E um dos principais que eu sempre comento e sempre lembro, não é porque estou aqui, né? Eu falo dele quando eu não estou aqui também, que foi a possibilidade de fazer a reformulação da nova sede do São Lucas. Do mercado. Que honra! Porque vem em resultado do que a gente falou lá no início, né? Era aqui em Garibaldi. Eu tinha recém-chego, né? Nossa, aqui. E a gente não sabia. Tava nas primeiras turmas de treinamento dos cursos, né? Através das entidades. Tinha, sim, já tinha um portfólio de projetos. E o São Lucas teve pelo que eu entendo, uma aposta no meu trabalho. Era um trabalho grande, né? Uma demanda de obra grande. Sim. E de inteligência expositiva grande. Sim. Né? E aí, quando vocês me sinalizaram que eu havia sido escolhida para fazer o projeto, eu pensei, tá aí, é em Garibaldi, é varejo na veia, né? E quem disse que eu não ia poder fazer o que eu queria aqui na minha cidade, né? Então, isso é um grande marco. Me emociona, assim, saber que tem, né? E tu já me contou isso, mas toda vez que tu fala, assim, eu fico escutando falar, fico pensando, né, o quanto, já falei isso em alguns ambientes, a gente sabe que psicologia fala, né, de querer provar e tal, que isso, mas no fundo é que, assim, a gente precisa da aprovação, né, e se pegar essa fase, tu veio de fora, te falaram não faz, e tudo que falaram não, tu tava fazendo, então precisava muito dessa aprovação, e o bacana é que em momento algum, assim, olha o nível de profissionalismo, né? Em momento algum, tu deixou transparecer ou, de fato, né, o quanto tu foi assim, muito profissional na tua postura. Jamais imaginei que tinha tudo isso pegando, né? Então, bem legal. E quando o cliente não quer mudar, isso é uma curiosidade que eu tenho. Eu não quero mudar. Aí, beleza, a FAV vem e eu mudo. Como é que é o depois, assim, que, cara, a pessoa viu a diferença, não aqui, mas, de fato, no bolso, assim, cara, converteu. Como é que foi? Eu acho que a resistência à mudança, ela vem do entendimento, as pessoas têm um entendimento de que para mudar eu preciso disponibilizar tempo e muito recurso, né? Porque sempre, do que eu percebo... O padrão é esse, tempo e dinheiro. Do nosso perfil, é que a mudança se entende como algo grandioso. E existem muitas frentes possíveis da gente fazer a mudança pontual. Um pequeno ajuste para começar. Entendi. E esse pequeno ajuste, ele já traz retornos que ninguém imagina. Porque para o cliente, a visibilidade dele, de um produto, de um espaço, ela é potencializada. Para nós que estamos dentro do negócio, a gente muitas vezes nem coloca tanta fé numa simples mudança. Né, numa mudança básica. Todos os projetos que são feitos na FAV têm toda uma veia criativa,
né? Nessa questão de materiais e formas, mas a necessidade é depois entender o que aquilo repercutiu, né? Então, se foi feito já muitos também estudos com os empresários, com valores reais, do quanto incrementou de venda. Entendi. Uma mudança pequena, uma grande mudança, né? A gente tem as porcentagens desses incrementos e é uma grande abertura de mente e de portas, né? Mas de mente de entender, essa pequena mudança que a gente fez só aqui na entrada da loja já me trouxe... Já mudou tudo. O público também, que não era um público que eu convertia, tô convertendo. Então eu acho que a questão é ir aos poucos, né? Pra ver o resultado, o ir aos poucos, ele é mais forte do que o completo. Entendi. Porque tu vai conseguindo medir, né? Sim, aí tu vai passando... Tu vai passando de fases, né? Entendi. Tu vai passando de fases. Entendi. E a empatia, assim, ela é importante, eu acho, principalmente nessa filosofia da FAV, né, de se botar no lugar da outra pessoa, assim. Sim, isso é uma das coisas que eu aprendi muito e que todos os dias eu preciso aprender mais, né? Em todas as conversas, todas as reuniões, todas as decisões, me colocar na cabeça de quem empreende, do dono do negócio, né? Às vezes da equipe, de colaboradores, mas pensando sobre essa ótica, assim. Não sobre o meu projeto, o projeto pronto, né? É sobre essa questão do que demanda para ele e o que vai repercutir depois. Porque muitas vezes a demanda é toda uma alteração de rotina, né? De transtorno, de novos treinamentos, de novos produtos. E então eu sempre penso muito isso, assim, na empatia por esse lado. O que demanda para ele isso que eu tô propondo? Entendi. Porque para mim eu sei o que demanda, né? Mas o que demanda para ele? Versus o que vai trazer. Sim. Porque no fundo tem a gente que é criado no varejo tem uma crença que não vai valer a pena. Sim. E aí tu vai trazendo isso, tu vai desconstruindo, muitas vezes sem perceber, e quando vê... Isso, né? Isso aí. Entendi. E hoje, quando se fala em mudança, existe um padrão ou uma tendência mundial, ou teria que mudar a cada tanto tempo? Como é que é isso? Sim, existiu por muitos anos uma convenção. Na verdade, isso vem de pesquisas, né? Dos pesquisadores de comportamento de consumo. Por muitos anos se manteve esse mesmo nível de pesquisa com pessoas de qualquer idade, homem, mulher, idoso, criança, e se entendeu que a frequência de troca de uma loja, de um espaço onde eu consumo, precisava ser a cada 5 anos para ser vívido dentro da lembrança do consumidor. 5 anos. Sim, isso me lembro desse conceito. Isso, 2010, foi mudando muito o comportamento de consumo por tudo que se passou assim, a nível mundial. E aí esses novos estudos apontaram, então, que a frequência de troca hoje é 6 meses. Meu Deus, 6 meses. Porque a atenção e a possibilidade de acessar qualquer coisa a qualquer momento, de qualquer lugar, mudou totalmente a nossa percepção de consumo. Entendi. Tá? E os estudos apontam que a partir do ano que vem, por todas as outras vivências que teremos, essa frequência de mudança precisa ser até 45 dias. E aí só uma ressalva, né? O que é essa mudança? Não quer dizer que eu preciso colocar a loja abaixo a cada 6 meses. Fiquei em gelo agora. Não, uma mudança para o consumidor é um produto que estava aqui e agora é lá. É uma vitrine interna, um ponto âncora que é uma vitrine interna que essa semana tem produto tal, na outra semana tem outro produto. Ou seja, nem sempre vai requerer investimento. Não. Nessa frequência de troca para o consumidor é o mínimo de diferencial dentro da percepção de um ambiente. Que muitas vezes a gente não se dá conta, parece que é algo que passa batido no nosso dia a dia, até uma arrumação de gôndola, né? E para o cliente, meu Deus, eles reformaram? Entendi. É a percepção, porque quando o nosso cérebro está em consumo, né, no momento de consumo, ele está trabalhando de uma forma muito diferente em relação às outras atividades de lazer que ele faz, lazer, trabalho, enfim. E aí essas percepções de troca são potencializadas, de mudança são potencializadas. Entendi.
Por isso que cada vez mais as mudanças vão ser necessárias, porque o nosso cérebro, ele está também nesse desenvolvimento, né? Entendi, total, né? Enfim, eu comparo muito as gerações, né? Eu fui ter computador, tinha 10, 12 anos, né? Isso. Uma criança hoje de 3 anos, ela já mexe no celular. Sim. E não tem como essa criança de 3 anos, o teu filho, ter o mesmo desenvolvimento neural que eu tive. Isso. Porque até os 10 anos eu tinha acesso a né? Sim. Então aí é totalmente diferente, então com certeza isso reverbera, né, na fase adulta. Assim. Sim, a gente vai se condicionando, né? E principalmente as novas gerações. E os ambientes precisam responder a esse condicionante, né? Entendi. Muito bem. Fer, quando tu fala, eu já vi várias vezes, né? Eu tenho uma dificuldade em pronunciar o retail design. E qual a tradução literal, assim, disso? O retail design é o design para o varejo, literalmente, né? Varejo, no entendimento da tradução, é qualquer ambiente que venda um produto ou um serviço. Entendi. Então, um restaurante também entra no retail design. São técnicas na colocação de materialidade, fluxo, que vai fazer com que aquele ambiente seja mais percebido para a venda. Entendi. Não é o entendimento só que é varejo, só loja ou varejo de fábrica, né? Entendi. Como a gente Sim, aqui tem muito essa cultura. Não, é qualquer ambiente, na tradução literal, de venda de produto, de bens de consumo, né? Ou serviços. Entendi. Muito bem. Agora é o momento perguntas. Fer, quem é o São Lucas na tua vida, assim, numa frase? O São Lucas na minha vida é um marco, é um degrau. Entendi. Muito bem. Que honra fazer parte disso, viu? É rotina também, né? Agora a Fernanda arquiteta sai, a Fernanda dona de casa. Inúmeras vezes nesses 6 anos, tá, agora a gente terminava a reunião e tu dizia, né, vou fazer mais compras. É isso aí. Defina a Fernanda em uma frase. A Fernanda é movida por mudanças. Né? A Fernanda é uma pessoa em movimento. E preciso estar em movimento e que tudo ao meu redor também esteja em movimento. Entendi. Preciso saber que pode ser feito diferente, mudado, alterado. Entendi, beleza. Tu já pensou em escrever um livro? Olha, algumas vezes eu pensei em escrever um livro que fosse um complemento das técnicas dos cursos e treinamentos. Um livro técnico de exposição, de técnicas, nesse sentido. Entendi. Sabe, um recurso técnico mesmo, assim. Entendi. Porque tu traz muita história referente à mudança e eu acho que ali a gente presencia muita coisa, né? Talvez a gente... tu presencia fatos e situações e histórias que talvez a pessoa que é da família do teu cliente nunca presenciou ele daquela maneira. Sim, isso daria um bonito livro. Porque tu tá em contato, tu tá exposta a uma situação realmente ímpar, né? Casais, né, empreendendo juntos, que eu acho isso corajoso, bonito e corajoso. Sucessões de avós, agora com a geração dos netos, né, que também é muito bacana. Os filhos com os pais e cunhados, né, toda essa questão familiar que tem muito também do pessoal envolvido. Muito. E é algo que a gente sempre separou muito bem, assim, teve muita preocupação de separar muito o profissional do pessoal, não tem como isso, né? Acho que quando essa ficha caiu, eu mudei completamente a minha forma de atuar também. Entendi. E eu vejo no relacionamento com essas histórias, com essas pessoas, como isso é importante. Deixar se envolver realmente como uma pessoa da família também, Entendi. Sabe? Não só como o profissional daquele braço, daquele negócio, mas também como um membro daquela família que está ali. Entendi.
Então isso sim daria um bonito livro. De confissões, É. histórias, brigas e reconciliações. Imagina, né? E a última pergunta, Fer. Se tu pudesse deixar uma mensagem, tu vai deixar uma mensagem para quem tá assistindo a gente, para quem tá ouvindo, qual seria ela? Busque fazer diferente. Procure alternativas, suportes, opções para fazer no teu negócio algo diferente. Eu sempre digo que se a ideia que tu teve se baseou numa referência, algo que tu já viu, validado, teste fazer de uma forma que tu nunca viu ou que ninguém viu. Procure a referência não no mesmo segmento ou no concorrente, mas em outro segmento, de outro negócio de varejo, para que realmente a gente consiga trazer formatos diferentes, fazer diferente, ou pelo menos buscar fazer o diferente. Entendi. Muito bem. Ficou como uma mensagem? Não, ótimo, ótimo. Fer, e antes, quando tu estava falando, quero te agradecer assim, por tu ter vindo e falar que, né, além dessa parceria, tu entrou muito antes, né, no São Lucas. Hoje tô meio emotivo, talvez, né? Foi através da nossa mãe, né, a Marisa, e ela foi para algum curso, ela e a Juliana, em 2014, né? E mudaram assim a exposição e a gente tem essa foto até hoje, porque naquele momento com os recursos que se tinham era o que dava para fazer, né? E o tempo passou, ela faleceu, a gente inaugurou aqui e os primeiros 6 meses foram bem desafiadores, né? Então por inúmeras vezes eu não ia para casa, entrava aqui na noite segunda de manhã e saía terça de noite, né? Não dormia. E numa das noites ali, eu estava ainda organizando a papelada e eu achei um papel com a letra dela, né? Com um monte de anotações e tal. E aí embaixo tinha assim, né? Fernanda Pruinelli e tal, tinha teu site. Então dizer que uma das alunas, né? Foi minha mãe, então acho que fico honrado, né, de ela ter te conhecido, enfim, tu ter tido essa importância, e por mais que conscientemente, inconsciente não sei, a escolha foi baseada, né, na tua capacidade técnica, assim, tu sabe bem, né, o quanto, e aí aquele momento, assim, foi bacana, né, ter aquele bilhete e porque, obviamente, ainda a saudades era grande, né? E teu nome, assim, obviamente, quando olho para ti, né, tem esse carinho desse papel, dessa noite aí. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, por todo esse tempo dedicado. Agradecer os nossos patrocinadores, Locatelli Gourmet, né, cafés especiais, Marca Spam, nossa parceira aí que topou, né, tá junto com nós. E a Ferrara Biscoitos Finos, lá do Vitor também, um baita empreendedor. O Vitor foi nosso vizinho, quando a gente tinha a loja antiga, ele botou a primeira unidade, né, da distribuidora de biscoitos lá do lado, então a gente tem, assim, esse apreço. Inclusive, vou trazer eles aqui para contar a sua história, afinal de contas, né, o podcast é baseado em histórias, inspiração e empreendedorismo. Então, o pessoal que está assistindo, se curtiu, já manda esse conteúdo pro teu amigo, pra tua amiga, alguém que tem que escutar isso. Segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no podcast Café com Felipe. Minha rede social é Feli_Locatelli. O mercado é São Lucas Mercado. Fer, conta para nós como a gente conecta contigo, qual a tua rede social, né? Como é que o pessoal faz para estar acompanhando o teu trabalho aí? Então, as redes sociais do estúdio, que são as em constante atualização, é @estudiofav. O meu Instagram pessoal, Fer_estudiofav, mas atualmente ele é um Instagram maternal. Muito bem. No @estudiofav, pro varejista tem muitas dicas, no meu tem dicas pras mães. Muito bem. Dicas ou solicitação de dicas, né? E www.estudiofav.com, nosso portfólio de projetos. E aproveito também para agradecer muito o convite e o carinho de sempre. Essa história da Marisa eu não sabia, né, desse bilhete, mas eu me lembro dela muito, eu aprendi muito com ela no curso e depois, né? Então
Isso é, assim, vale ouro pra mim. Uma história pra estar no teu livro, se um dia tu escrever. Pra abrir o livro, né? Muito Essa bem. é a história. Foi um prazer, então, estar contigo, Fer, estar com todo mundo que está nos assistindo e ouvindo. Esse foi o primeiro podcast do Café com Felipe, porque boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.